Oi gente, estamos aqui de volta com o nosso Fala Mágica. Que bom ter você aí do outro lado, ter a sua audiência. Faz o seguinte, você que chegou aqui no YouTube, já se inscreveu no nosso canal? Então a primeira coisa que você vai fazer antes de assistir esse vídeo aqui é se inscrever e ativar os sininhos de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Fala Mágica, que toda semana tem um convidado super especial. Minha convidada de hoje, ela é comunicadora e ela é também agora empresária, empreendedora. Eu recebo Juliana Neiva, ela também foi Miss representante aí de Minas Gerais, hein? Olha só como a nossa convidada tem história. Gente, uma história de 56 anos da Império das Madeiras, que você vai conhecer aí um pouquinho dessa transição, né? Que passa de pais para os filhos, é a nossa convidada de hoje. O nosso Fala Mágica no oferecimento de Império das Madeiras, oferecimento da Contemporânea Interiores, oferecimento também da Decalque e oferecimento de Flávia Campos Arquiteta, são os nossos parceiros. Se você também quiser ser nosso parceiro, é só entrar em contato aí nas nossas redes sociais ou também aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Seja bem-vindo! Quer saber essa história? Vem comigo! Gente, meu prazer hoje já estar recebendo uma pessoa que faz parte, inclusive, desse nosso projeto. Por quê? O nosso projeto, o podcast Fala Mágica, quando a gente pensou em fazer, a gente necessitava de um estúdio, né? Quando a gente começou fazendo de improviso, mas as coisas foram crescendo e a gente sentiu a necessidade de que a gente precisava buscar um espaço só para isso, para trazer pessoas, para a gente poder bater esse papo que a gente sempre gosta, né? Bem mineirês mesmo, né? E aí surgiu a ideia de fazer um projeto de um cenário. E esse cenário ficou maravilhoso, claro, com os produtos da Império das Madeiras. Eu estou recebendo hoje Juliana Neiva, eu sempre chamo ela de Juneiva. Por favor, né? Eu falo que Juliana é quando a mãe da gente tá assistindo, Juliana, aí não pode, é o melhor Ju, né? Ju, tô recebendo a Juneiva aqui hoje, né? Nossa íntima, porque esse aqui acabou sendo a cozinha da nossa casa. Ficou muito aconchegante, né? Ficou, não ficou? Ficou muito. Olha, o projeto foi feito pela Flávia Arquiteta, né? Uma parceira nossa aqui, e ela nos indicou, olha, esse material que a gente vai fazer, porque aqui, ó, vocês estão vendo aqui no nosso cenário, esse painel todo ripado foi feito bem artesanalmente, praticamente maciça mesmo. A Ju vai explicar pra gente, né? Porque muita gente gostou do nosso cenário para poder aproveitar em outras áreas. Ó, hoje você vai ouvir falando sobre isso. Então, olha só, esse detalhe, gente, de madeira que ficou um charme, a Ju vai falar, inclusive, o que é. Foi feito pela Império das Madeiras. Essa mesa também foi feita, né, que a gente usa hoje para receber os nossos convidados e para colocar os nossos microfones, foi feito especialmente aqui com metragem, todo um trabalho da Império das Madeiras. Então a gente agradece sempre, né? A gente que agradece, tá na parceria, né? A Flávia deixou o desafio pra gente, a gente ficou muito feliz de fazer parte. A gente custou sair do lugar, mas quando saiu. Já tinha feito um trabalho em podcast? Em estúdio? Não, ainda não, foi o primeiro. Graças a Deus. Se Deus quiser, vão ser vários outros. E que esse aqui vai crescer bastante, virar uma coisa do outro mundo. Com certeza, né? Gente, é o que a gente espera, né? E assim, esse painel é um painel ripado, que ele pode ser feito tanto na diagonal quanto na horizontal, né? Ele foi feito de madeira angelim, que é uma madeira maciça. É painel para a vida inteira, saiu daqui, tira ele daqui, vai para outro lugar. E ele é maravilhoso, né? Para fundo de TV, para uma sala, para qualquer lugar. Ele tá super em alta, né, em decoração, né? Muito. Na minha casa eu fiz uma sala só de ripado. Lá no Instagram da loja tem. Ótimo. E essa mesa também feita sob medida, que ela tem um tamanho diferente das demais, né, por ser um pouco menor. Ela também, que a gente faz também sob medida para qualquer cliente, que é de angelim também. Ela tem um pé maravilhoso, acho que não vai dar pra ver daqui, mas depois a gente mostra a foto, vai ficar muito legal. A gente coloca aqui, ó, no rodapézinho, né? Edita, coloca aqui um pedacinho dela pra vocês verem. Tem foto também lá no nosso, tem também no nosso Instagram. E
E essa Mas aqui... antes de começar, a gente vou te dar, olha. Ai, essa aqui gente, é uma cachaçinha que tem a nossa marca, mas não somos nós que produzimos, é um cliente que a gente comprou. Olha aqui, gente! Cachaça Império das Madeiras! E um bonezinho. Vai pra capela. É excelente, viu? Aquele aperitivo. E olha, pro nosso cinegrafista também tem, tá? Só pra avisar mesmo, pra não ficar com ciúme. Obrigado. Olha aqui, gente, que lindo! Obrigada, Ju, obrigada. É pra lembrar da gente, pra poder ter aquele momento. Vou deixar aqui, em casa. inclusive, ó. Vou deixar a minha cachaça aqui também, viu, Melissa? Você já pegou a sua? Já né? pegou. Já aproveitei aqui. Já pegou a cachaça dele, tá vendo? Eu não ia ficar, eu ia colocar até no cenário, mas ele foi lá esperto, gente. Vou deixar aqui, ó, do lado do nosso dono da voz, porque Império das Madeiras faz parte desse nosso projeto. E olha como é interessante a gente falar sobre isso, porque hoje a gente vai falar muito de empreendedorismo, a gente vai falar de mudanças. Quando a gente fala de um podcast, a gente fala de mudança na comunicação, né, que hoje se torna mais visualmente, falando dos videocasts, que é também aqui a nossa função, que a gente faz também tudo junto, né? O pod, que é a questão do áudio, o videocast também. E aí, a Império das Madeiras, você trouxe também novidades, né? Porque você teve esse desafio de romper aí 56 anos de história, né? Que começou pelo seu pai? Começou pelo meu avô. Pelo seu avô? Exatamente. Meu avô fundou a empresa, né? Como que era o nome do seu avô? Meu avô, Geraldo Neiva. Geraldo Neiva. Ele fundou a empresa, então chamava Madeireira São José, naquela época. E aí a gente foi construindo essa história, ele passou para o meu pai e agora vai passar o bastão para mim e para o meu irmão. E o desafio maior é continuar com 56 anos de tradição e assim, muita confiança dos nossos clientes, mas dar uma modernizada mesmo, né? Trazer novidades, trazer mais frescor para esse mercado, né? Que está precisando mesmo. Agora, como é que muda, né? Agora, e o tempo a gente tem que realmente se atualizando, né? E se vocês não tivessem feito isso, vocês não teriam se mantido no mercado, né? Com todas essas transformações, porque 56 anos passou inclusive por história do Brasil, né? Nós tivemos crises nesse tempo, mudança de governo, mudança de moeda. Imagina, gente, uma empresa passar pela mudança de plano de moeda, deveria ter sido muito difícil. Foram muitos desafios nesses anos, muitos desafios. E assim, eu peguei a empresa agora há um ano, que eu estou à frente mesmo, junto com meu irmão. E são desafios, o desafio da informatização, o desafio do mercado de trabalho mesmo, né, com a pandemia, com a crise que veio junto à pandemia, com o nosso cenário político que é muito delicado ainda, principalmente nesse ano, né, que está sendo mais delicado ainda. Mas eu estou confiante de que ano que vem vai ser um ano melhor, né, e a gente agora está informatizando melhor a empresa. E uma das mudanças que a gente fez nos últimos anos foi colocar no nosso portfólio móveis, porque sempre a gente continua trabalhando com porta, janela, madeira para telhado, piso de madeira, assoalho, né? E os forros, mas agora a gente trabalha com os móveis também, que vem muito do móvel de madeira maciça para o móvel de demolição também, todos com uma qualidade que eu falo que é aquela mesa que você compra, seu tataraneto vai ter ele para sempre, né? Verdade. Porque é muita qualidade, gente. É pra vida inteira. Os móveis de inteira. hoje não estão assim, não. Não, eu falo que é igual geladeira, né? Antigamente a gente comprava geladeira que durava 50 anos, agora dura 10, assim, você passando raiva. Né? E os móveis de madeira maciça, como a cada dia que passa a matéria-prima fica mais escassa, a gente precisa melhorar, reaproveitar. Então o móvel de demolição veio para isso, para fazer esse reaproveitamento. E mudar também um pouco do nosso negócio, sem deixar de fazer o que a gente fazia, também foi um desafio pra gente. Agora você falando em fazia, eu quero saber da Juliana Neiva, que já foi Miss, gente. Nossa, já tem 20 anos. Não foi Miss que eu quero falar disso. Ela é maravilhosa, né? Essa mulher linda, linda. E, gente, foi nossa representante. Ganhou o estadual, porque uma vez Miss, sempre Miss, né? Ganhei estadual, foi há 20 anos atrás. Na minha época o concurso não chamava Miss Minas Gerais, chamava Charles Miguel Minas Gerais. Foi o concurso, a final dele foi lá em Congonhas. Mas eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Aí assim. Continua nova. Nova. Qual a diferença? Tem um bocado de ano mesmo. Por causa dessa profissão mesmo, por causa dessa parte que eu tive que viajar ao estado para representar Minas, né? Para participar de vários outros concursos, eu acabei me apaixonando pela área de comunicação.
E você hoje é formada, você se formou em comunicação. Formei em comunicação, sou publicitária de formação, fiz um MBA em marketing digital e gestão de projetos e fui muito para essa área, trabalhei 16 anos nessa área em Belo Horizonte. Você morava em BH, né? Veio da capital, ficou tanto tempo lá e quando que veio essa questão de mudança tão drástica assim? Porque é uma mudança, né? Foi você demais. sair da capital, voltar, mudar completamente o seu trabalho. Na verdade, eu mudei minha vida completamente no último ano. Exatamente. No ano passado, quando foi janeiro, eu pedi demissão. Consegui sair da empresa em maio porque tinha muitas questões a serem resolvidas ainda. Meu trabalho, eu atendia o SES Minas Gerais, então era muito grande o trabalho até passar o bastão para frente. Mas a decisão mesmo foi porque meu pai, ele já está cansado, né? Já tem muitos anos de empresa, trabalhava dentro desde os 14 anos dele, né? Então já está na hora dele descansar e também trazer novos ares para a empresa, né? Trazer mais tecnologia, trazer mais divulgação, trazer mais o meu conhecimento que eu adquiri lá fora para o novo mercado aqui. Agora, Ju, hoje nós temos muitas empresas tradicionais na nossa cidade, de famílias conceituadas como é a sua, né? Que todo mundo conhece, de sobrenome, que a gente vem falando de interior, a gente fala muito de famílias, né? Você é parente de quem mesmo? Não, então sempre tem essas, a gente consegue ainda aqui, né, ter esse tipo de referência. E hoje a gente percebe muito isso, né? A gente vê várias famílias que têm lojas já bastante tempo e essa transição, como é que foi para você? Como é que foi para o seu pai? Para ele, a decisão foi dele? Na verdade, ele vinha falando comigo, ele e meu irmão, para mudar para cá, uns 2, 3 anos atrás. Eu vinha, será que eu faço? Porque eu adorava o que eu fazia. Então, assim, eu gostava muito do lugar que eu trabalhava. E aí, para mim, foi assim, não vou. Veio a pandemia, eu senti essa necessidade de voltar, estar mais próxima da família. Isso foi uma questão grande para mim, porque lá eu morava sozinha, tava todo mundo aqui, e aí todo mundo ficou com os seus, eu fiquei sozinha, e eu falei, acho que tá na hora de voltar mesmo. E nesse aspecto, quando eu vim para a empresa, ainda é um desafio, porque existe, que mesmo que tenha toda a vontade de mudança, tem ainda um pouco da resistência, mas eu sempre fiz assim, mas vamos tentar diferente, vamos tentar melhorar esse processo, vamos tentar melhorar essa tecnologia. Então, assim, ainda é um processo, mas, graças a Deus, meu pai está muito aberto, meu irmão também muito aberto, meu irmão já trabalhava com meu pai nesse aspecto, e assim, a gente está se dando muito bem, mas é desafiador, porque eu mudei uma profissão, não deixo de fazer o marketing, mas de uma coisa para outra completamente diferente. Que hoje o marketing é extremamente fundamental. Exatamente. Né? Isso a gente não deixa de fazer. Mas a gente começa a lidar com conta, metro quadrado, metro cúbico. E isso, menina, para quem é de humanas, é um desafio diário. É um desafio diário mesmo. E assim, você sentiu algum desafio sendo mulher? Porque você entra num ramo de negócios masculinos, digamos, né? Porque boa parte das pessoas que às vezes vão negociar parte, vamos falar que hoje a Império, ela subdivide, digamos, né? Porque tem a parte dos móveis, que aí você vai falar pra gente se essa questão, quem procura mais, se é o homem, se é a mulher, mais a questão da construção civil que a gente envolve e o só que você trabalha é masculino. A nossa fábrica, por exemplo, são só homens, né? A fábrica que a gente tem, que fica lá no bairro Paulo VI, todos são homens. A nossa loja é um pouco mais feminina, mas assim, a dificuldade de lidar internamente foi bem tranquila. Tem algumas resistências, mas foi bem tranquila porque assim, a maioria me conhece desde criança, né? A gente tem a Andréia, por exemplo, que trabalha com a gente há 30 anos, o Paulinho que trabalha com a gente há muito tempo, então são pessoas que viram a gente crescer ali dentro, então existe um respeito por todo aquele contexto, né? Que eu falo, a gente brincava ali na loja, né? Mas assim, teve esse acolhimento para poder entrar, mas ainda como mulher o desafio assim, a gente ainda sabe que existe, eu vou conversar com o Moacir, aí chega, eu vou lá e o Moacir tá aí, não, eu posso te ajudar? Não, é só com ele, sabe? E ainda tem esses trâmites ainda a serem batidos e tal, mas
normal, né? Eu falo que não como uma sociedade machista, mas no sentido de que existe uma tradição de buscar sempre o dono que esteve sempre ali naquela sala, né? Do que sempre esteve ali presente na empresa e hoje não está tão presente mais. Então, assim, é a referência que eles têm para buscar. Então, o desafio, na verdade, é conseguir ser metade do que meu pai foi para a loja, né? Que ele ainda é, mas que ele foi. Porque esse desafio de você ser tão boa quanto ou tentar ser melhor é diário. Né? Verdade. O processo nosso de evolução, inclusive, né? Quando que a loja começou a fabricar móveis? Então, para você que está nos assistindo aí, a Império das Madeiras hoje fabrica móveis maravilhosos. Você tem que conhecer, inclusive a gente vai mostrar também nos nossos stories, né? A gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês. Porque a gente fala hoje, o pessoal fala muito de móveis rústicos também, né? Que é a nomenclatura que o pessoal fala, às vezes quer uma mesa, quer mandar fazer uma coisa legal para a área externa, para fazenda, para o sítio. E eu trabalho com venda de imóveis também, né? E aí, o que eu vejo hoje, as pessoas estão muito preocupadas com aonde vai servir, sentar, a mesa. Gente, como as pessoas gostam, né, de uma mesa. A mesa é o que reúne, né? É o nosso conforto, né? Uma mesa é a afetividade, né? É a intimidade, a proximidade. E aí as pessoas têm essa dificuldade de entender que nós temos a nossa cidade e você pode não só mandar fazer, como já tem uma exposição na loja maravilhosa. Ó, cristaleira, sou apaixonada por cristaleira. Lá tem Cristaleiras, vários móveis, esses bancos que você coloca aí do lado de fora, né, na sua área externa, na sua varanda, que tem aquela área gourmet maravilhosa, você quer uma mesa maravilhosa. Você pode escolher até a cor, né, Ju? Tipo de madeira, né? Mas assim, a gente começou a fabricação muito com uma história de ser mais sustentável, porque a gente via que sobravam muitas madeiras que não conseguiriam ser utilizadas para porta, para que estaria para telhado ou para outros tipos de função, e começamos a fabricar alguns móveis. E a gente foi vendo que teve uma aceitação legal. Muita gente buscava esses móveis em Tiradentes, São João del Rei. Que é extremamente caro. Porque fica caro trazer um móvel grande, pesado. Pesadíssimo, né? 3 homens para carregar uma mesa. Mas assim, a gente viu que o mercado ia para fora para buscar o que a gente poderia ter aqui. Então a gente começou a aprender com esse mercado e trazer móveis diferentes. Então a gente lida desde a madeira maciça pura mesmo, como madeira de demolição, que é aquela casa, por exemplo, que ia ser demolida, a gente compra as madeiras dessa casa para poder construir um móvel. O rústico, que é deixar a madeira mais rústica para aquele ambiente, aquele tratamento adequado para o ambiente. Então veio com essa parte de ser mais sustentável, de desperdício menos de madeira. As pessoas, elas, né, você disse pra gente que buscavam muito essa questão dos móveis fora. Hoje quem busca os móveis, assim, mais são as mulheres, são os homens, parte decorativa, né, que a gente veio falando da Império das Madeiras, que parte aí da fabricação. Eu ia falar, inclusive, já que você falou desse processo de mudança, como é que foi? Porque por você ter uma fábrica, as próprias pessoas que trabalhavam na fábrica tiveram que se adequar a esse processo de fabricar móveis, que é totalmente diferente, né? Foi um aprendizado para todo mundo lá, né? Vem há alguns anos já, mas muito pequenininho, então, e agora a gente veio com uma decisão de investir mesmo nesse tipo de negócio. E assim, eles gostam, porque eles estão fazendo algo diferente, então vai aprendendo. A gente tem carpinteiros lá excelentes, trabalha a gente há muitos anos e tem um dom mesmo. E eu falo que o nosso maior desafio futuro na verdade, conseguir mão de obra qualificada para esse tipo de setor, porque é a profissão mais antiga do mundo. Eu ia te falar isso, sobre a carpintaria, né? Então, assim, você não vê muito curso técnico a respeito disso, você não vê muitos cursos, porque sempre foi uma profissão de pai para filho, né? Então eu acho que o maior desafio, na verdade, não é nem quem está lá, porque quem está lá é bom para aprender coisas diferentes, a gente vai, tenta, leva um modelo de alguma coisa para poder ir pegando e tal, mas assim, hoje eles conseguem fazer com foto, com desenho de arquitetos que a gente recebe, mas assim, o desafio, na verdade, agora, cada dia que passa, os nossos trabalhadores estão ficando mais velhos, né, que têm há muitos anos lá,
é trazer uma nova formação jovem. Juliana, quem sabe já não vem aí, ó, um negócio pra Juliana, né? Quem sabe você não monta o seu próprio curso aí. Eu falo que isso é um desafio, acho que não só para mim, mas como para os nossos concorrentes também, é encontrar mão de obra qualificada nessa parte de carpintaria. O marceneiro a gente ainda encontra, né, por causa dos móveis planejados, mas ainda a carpintaria é um desafio. É um processo muito artesanal. Exatamente. Né? E é muito essa coisa de passar de pai para filho, de aprender, de fazer, de acontecer. Tem muita gente que usa como hobby, mas não pensa nisso como uma profissão, né? Então acho que o maior desafio foi nesse aspecto. E quando vocês pensaram de fazer essa linha de móveis, o que vocês pensaram? Que seriam móveis para cozinha, seriam para sala? Hoje, qual o produto mais diferente que o cliente já chegou e falou, olha, eu quero esse produto? A gente fez o que a gente pensou mesmo foi na parte de mesas de madeiras mais robustas e tal, porque o mercado aqui era muito mais mesa de MDF, mesa de vidro, e a mesa de madeira maciça o pessoal ia buscar fora. Mais compactas, né? Então, assim, fazenda que pega mesa de 3, 4 metros. Ai, que coisa mais linda, né? E assim, a gente foi um mercado que a gente quis trabalhar. Mas a gente já teve vários desafios. A gente teve um desafio que foi fazer uma mesa que a pessoa tinha... Também está lá no nosso Instagram mostrando ela. A pessoa tinha um espaço que é uma garagem, onde ela queria ser a área de lazer, mas também precisava de um lugar para pôr o carro, quando não estivesse fazendo festa. Aí a mesa é embutida, ela vira um quadro e ela sai e ela vira uma mesa. Sério? Que legal. Mesa com banco. E é assim. grande ainda? É grande. Foi um desafio que a gente teve lá. Então assim, a gente recebe muito pedido assim, de fazer algumas coisas mais bem dentro do que o cliente precisa. Como se fosse um planejado, mas numa realidade que a gente vai conversando com o arquiteto, conversa com o arquiteto, tenta solucionar esse problema que o cliente tem, né? Apresentar uma solução dentro da madeira maciça mesmo. Olha, o catálogo é muito grande, gente. Então, assim, por mais que você não tenha ideias, né, do que você quer, eu quero uma mesa, mas como será essa mesa? Eu acho que a gente... trazer medida. No nosso site também tem nosso portfólio. Pode falar o site, a gente vai colocar aqui também. www.imperiodasmadeiras.lafayette.com.br. O nosso Instagram, que é @imperiodasmadeiras, a gente também está no Facebook. Então lá a gente posta todo dia, vai mostrando o nosso portfólio. Nossos clientes também mandam pra gente como é que ficou. Então assim, a gente está com uma vasta... lá nos nossos computadores também a gente tem algumas referências. E tem um showroom na loja. Exatamente, tem uma variedade bem grande lá. E quando você estava perguntando assim, falou do fator decisivo de compra de imóveis, é a mulher, né? É a mulher que escolhe os móveis. É a mulher que escolhe a decoração, não tem jeito. Eu falo que o homem vai lá e vê a medida, não sei o quê, mas a parte, até uma porta mesmo maior para fachada, a gente faz umas portas de porta-painel que com 7 metros, com 10 metros, com 5 metros, que são portas especiais. Ele escolhe a medida que ele quer ter uma porta, mas a aparência ainda é a mulher. E como que a madeira voltou com tudo, né? Voltou. Ela voltou para a decoração, para as áreas externas então, né? Que antes a gente falava assim, não pode colocar madeira por causa do sol. Mas a gente tem hoje madeiras especiais para isso, né? A gente tem a E madeira... é bom você falar sobre isso, né? A madeira com maru, por exemplo, com um tratamento adequado, que é um verniz de deck, que pode pegar chuva, que são os decks de piscina, que são os decks que a gente faz em geral, né? Ela pode pegar chuva. É claro que ela precisa de uma manutenção, como tudo, né, na vida, assim, a gente tem que fazer manutenção. Então, um deck de cumaru, o IP também é muito bacana para colocar numa área externa. Então, a gente tem tipos de madeira para poder fazer. Então, assim, a Angelinha é uma madeira, que é essa aqui do painel e da mesa, que é uma madeira ideal para uma porta, por exemplo. Mas se ela for pegar sol e chuva, a gente sempre aconselha que seja feito de cumaru, com o verniz adequado para a parte externa. Então, assim, a madeira, quando bem cuidada, ela dura a vida inteira. É verdade, dura demais. É diferente do MDF, por exemplo. A madeira de pinos é um pouco mais delicada também, ela não aguenta chuva. Mas a madeira maciça mesmo, ela aguenta bastante. Bom, e se eu tenho uma parte na minha casa que eu quero dar uma transformada, tem várias ideias, então que eu posso chegar lá e você sugerir para o cliente, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma área externa, eu quero dar uma transformada nessa área, quero fazer um deck, vocês vão lá, fazem as medidas. A gente faz a medida. Também. Muitas vezes o pessoal já chega com uma ideia pronta, né? Ou com a ideia do próprio arquiteto.
O printou, o Pinterest e traz, mas aí a gente fala, ó, isso aqui é possível, dentro disso aqui você está querendo, às vezes não vai ser possível, porque tem muita coisa que o pessoal confunde ainda o MDF com a madeira maciça. Sim. Então o MDF às vezes é mais leve, então daí vai ter parede que não vai aguentar uma madeira maciça, alguma coisa assim. Então olha, a gente vai olhando o projeto de acordo com a necessidade do cliente mesmo. E se não for a gente vai indicar alguém que possa fazer. Isso aí a gente não tem problema nenhum com isso também. Bom, sobre a questão de telhados, né, também, vocês oferecem outro tipo de suporte também nas obras, né? A madeira para telhado, a gente sempre aconselha a pessoa a procurar um carpinteiro. A gente tem alguns que trabalham, que são parceiros nossos, assim, que a gente sabe que é de qualidade. Eles fazem as medidas e a gente faz o orçamento de acordo com as peças que vão ser precisas. Sim. Atualmente a gente trabalha com 3 tipos de madeira, que é a biurana, a orelha de macaco, que ela é mais amarelinha, muito conhecido como cumaru amarelo, e o paraju, que é um clássico mesmo dessa parte de madeira. Mas a gente trabalha com essas 3 madeiras que são excelentes para telhado. Tá, na fabricação então você tem ali vários produtos, marcos de porta, janelas. Janela, lisar, painéis, forro de... A gente tem uma parcela de forro de PVC também, mas nosso maior forro é de roxinho, forro de argelim. Os forros... Forro de madeira mesmo, a gente tem forro de pinos. Muito bonito, né? Fica maravilhoso. Tem umas coisas assim que o pessoal tá fazendo, que é o forro já pegando já a parede, assim, fica maravilhoso. Eu vi até que às vezes coloca até um LEDzinho. Exatamente. A gente fez um lá em Belo Horizonte agora recentemente, com a Flávia mesmo, arquiteta. E lá na minha casa eu fiz esse ripado até o teto também, que é a minha sala de jantar, ficou lindo. Vocês atendem também na região, porque hoje a gente tem uma região muito grande, né? Não só Lafayette, Congonhas, Ouro Branco, até Barbacena. Na verdade, assim, procura que a gente vai ver o que a gente consegue fazer, mas a gente entrega aqui na região toda. Até Belo Horizonte. Juiz de Fora, Belo Horizonte, Betim, Contagem, a gente tem esse tipo de entrega hoje, sim. Que legal. Porque a gente tem pronta entrega de muita coisa. A fabricação a gente pede, às vezes, se não tem pronta entrega, pede um tempo, mas a gente tem toda a distribuição, né? O caminhão, a caminhonete, para poder fazer essa venda mais distante. Sim, e como que é hoje administrar uma loja e uma fábrica também ao mesmo tempo? Olha, é um desafio. Mas assim, a gente fez uma escolha que foi muito interessante, que foi o meu irmão ficar mais na fábrica e eu ficar mais na loja. Assim, a gente sempre está trocando ideia e tal, ele fica na loja também, eu vou às vezes lá com ele. Mas essa divisão foi importante para que a gente consiga gerenciar e estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Que eu falo que é dividir para conquistar, né? Que a gente fala. Então, assim, isso deu muito certo entre a gente. Como ele conhece mais do produto do que eu, porque ele tinha mais tempo de mercado do que eu, foi muito importante que ele fosse para lá. E hoje a gente está falando de uma empresa empreendedora que é geradora de empregos também, que é o que a gente fala hoje, a cidade é muito envolvida nessa questão, né, do comércio local, né, das empresas locais. Você já tem algum projeto mais para frente, algo que você fala assim, olha, eu gostaria de fazer e quero implementar? Essa parte mesmo de educação mesmo, né? Que é trazer, que é formar nova mão de obra, é uma coisa que eu gostaria de tornar realidade, sim. Porque eu acho que seria bom para o mercado, para a gente ser mais competitivo, mesmo eu e meu concorrente, quanto também para as pessoas que vêm aqui, que vêm para trabalhar só na indústria, né, de aço, né, que é a indústria maior da região. E a gente sabe que esse é um tipo de mercado que você não trabalha só em carpintarias ou madeireiras. A gente consegue trabalhar por conta própria para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu vislumbro no futuro, que se Deus quiser, que eu vou conseguir cumprir. Com certeza, extremamente interessante, porque aí você traz também a capacitação. Exatamente. Né? Gera empregos e capacita ao mesmo tempo. A gente perdeu recentemente o nosso gerente, que estava há 30 anos conosco, o Rinaldo. Foi uma perda muito complexa para a gente. E foi um novo aprendizado a partir dele, porque ele era a cabeça pensante nesse processo fabril, não é mesmo? Então, assim, o Matheus, ele ficava muito com ele, e perder ele foi uma perda pra gente, né? Como todos ali, cada um tem uma função muito estabelecida de muitos anos conosco. E a perda dele fez com que a gente tivesse que aprender muita coisa do zero. Foi um desafio também grande.
E o Matheus estando mais à frente da fábrica, mais de pertinho, está sendo importante até para a gente aprender coisas que ele mesmo ensinava. Porque muita coisa ele aprendia para ensinar para os meninos, entendeu? Então a gente infelizmente perdeu esse coração lá dentro. Mas que está sendo, a gente sente muita saudade dele, né? Foi uma fatalidade, mas assim, recuperar essa perda foi bem complexa pra gente. Entendi. Depois de tanto tempo, Depois né? de tanto tempo, exatamente. Ele acompanhou todos esses processos e ele era a cabeça da fábrica. Pessoas ainda fazem muita falta, né? Faz. Porque a gente fala muito de tecnologia, As pessoas de falam assim, equipamentos, as pessoas né? são substituíveis. Eu não acredito nessa palavra substituível, não. Eu acredito que cada um tem uma função e trabalha de um jeito. A gente consegue colocar outra pessoa no lugar para fazer de outro jeito. Do mesmo jeito a gente nunca consegue, né? Então, assim, eu acredito que pessoas são necessárias, né? Cada um conta um ponto da história dentro da empresa. É verdade. Agora, você como mulher, qual que você acha que é o seu maior desafio hoje? Assim, fala, isso eu ainda preciso conquistar. Você acha que tem alguma coisa que você imagine, assim, que você ainda tem que conquistar? Eu acho que a maior parte que a gente pensa fora os negócios, assim, é a gente conquistar a cada dia a nossa saúde mental, dentro de um contexto que a gente vive diariamente, né? Então, assim, estar com a saúde em dia, não só física, mas mental também, é um desafio diário para mim. Exatamente, acho que para todos nós, né? Exatamente, eu falo que assim, o que mais se deseja para as pessoas? Saúde mental, porque com saúde mental você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue, né, e correr atrás das coisas, assim. E é uma realidade, infelizmente, né, que nos dias de hoje todo mundo tem um probleminha e aí as pessoas ficam assim, ai, nossa, eu vou ter um problema em procurar ajuda, né, porque, é só doido que procura e tal, e não é mais assim, Não, né. Então, assim, o que eu desejo pra mim e pra todo mundo é saúde mental. Porque eu acho que com ela, você tendo uma saúde física e mental, você consegue desbravar várias partes da vida, sabe? É verdade. E assim, eu acho que é isso, assim, sair da zona de conforto e não deixar de fazer alguma coisa por medo do que o outro vai dizer, por medo do que pode acontecer. E se? O se a gente nunca vai saber se fizer. A gente nunca vai saber. A gente só vai saber se a gente pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Então, vai se desafiar. Não, deu errado, volta para trás, começa tudo de novo. A gente nunca tá nova o suficiente, velho o suficiente, ruim o suficiente ou parada no tempo suficiente. A gente precisa saber que estamos em constante evolução. Verdade. Então, vai sem medo. E Vai. se tiver medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Mude, né? Sempre é hora de mudar. Exatamente. De aceitar O muda novos o tempo desafios. inteiro, né? Exatamente. E a gente tem que mudar junto. Com certeza. Ju, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a Império das Madeiras, né? Porque eu acho assim, que vocês compraram a nossa ideia, foi muito bacana, pra gente é muito gratificante, né? Para vocês também, de estar fazendo alguma coisa nova, pra gente também, de trazer novidades, né? Mas são de pessoas que entendem que esse processo é necessário até pra gente mostrar pessoas da nossa cidade, para que inspire outras pessoas. E falar é tão importante, né? Falar e ser ouvido, né? Então, o nosso projeto está aí, o Fala Mágica, crescendo cada vez mais. A gente agradece muito mesmo. Eu gostei muito de saber sobre a história, né, da Império das Madeiras, e a gente vê qual a importância dela no mercado hoje, de geração de empregos, de informação, de qualificação, de mão de obra, né? A gente agradece o convite. O que a gente pensa que Lafayette, cada dia que passa, a gente precisa de mais empreendedores, principalmente no meio digital, porque a gente percebe que é aí que o mundo está girando, é aí que está acontecendo. O mercado não é mais só local, ele é global. Então, assim, é importante a gente estar lá fora sendo visto, né? Esse crescimento também parte por isso. Verdade. E fazer parte de um projeto inovador na cidade, né? Muito focado na parte do empreendedorismo, dos novos negócios, os negócios mais antigos,
a gente tem orgulho de fazer parte. E eu agradeço demais pelo presente. Olha que lindo, gente. Aqui, ó, bonezinho da Império das Madeiras, cachaçinha. A caipirinha do final de semana. Final tá garantida. Quem me conhece, tá vendo eu trazer cachaça, vai entender. Né? Vai virar pra você aí. Eu acho que eu vou receber algumas cobranças eu aqui. também acho, hein? Ó, já pode preparar mais. Obrigada. Manda um abraço pro seu irmão, pro seu pai, né, também. E desejar a vocês, assim, mais ainda negócios, né, para que vocês girem a economia local, regional também, né, porque vocês hoje não trabalham somente na cidade, isso é extremamente importante. A gente falar, né, desse conceito empresarial, da importância das empresas geradoras de emprego na nossa cidade, né, fomentação da economia e para você também que está do outro lado, prestigiar as empresas locais. Nós temos muitas pessoas com trabalhos maravilhosos que são capazes de entregar o melhor produto para vocês. Então agora vocês já passam a saber, né? Já sabe, né? Vai procurar sobre madeiras, vai construir, vai mudar alguma coisa na sua casa, portas, marco de porta, móveis para você que precisa aí, quer buscar esses móveis. Vai lá na nem loja. Precisa ir tão longe. Vai na loja, tem um cafezinho, a gente vai sentar na mesa de madeira pra você ver que gostoso. Pois é, eu já adoro a minha. Eu falei que eu quero dormir aqui agora, né? Vou trazer meu colchãozinho e vou me mudar pra cá, gente, porque ficou tão gostoso, tão aconchegante. Um dia a gente vai ter uma plateiazinha assim pra convidar vocês pra poder virem aqui, tá? Ju, obrigada. Obrigada viu? a você. Eu adorei conversar com você novamente. E olha, uma mulher além de linda, muito inteligente, uma mulher de fibra, empoderada. E é isso que a gente quer mostrar para as mulheres também, que elas são capazes daquilo que elas querem, que elas podem mudar a hora que for, que elas são capazes de, né, se reinventar. Com certeza. Obrigada a você. Obrigada eu. Obrigada, Império das Madeiras, mais uma vez. Tchau, gente.